A idolatria disfarçada. Cristãos que buscam profetas famosos, mas desprezam o culto. Hoje vamos abordar um tema extremamente polêmico, mas necessário para a edificação da igreja. O cristão que só vai ao templo quando há um profeta ou pregador famoso, mas negligencia os cultos regulares. Vivemos em tempos onde o culto racional, de Romanos 12, versículo 1, tem sido trocado pelo espetáculo religioso. Muitas igrejas lotam quando um profeta ou cantor famoso aparece, mas nos cultos comuns há apenas cadeiras vazias. Isso é bíblico? O que leva as pessoas a terem esse comportamento? Vamos analisar à luz da palavra de Deus o perigo da idolatria disfarçada, da busca por sinais e do desprezo pelo verdadeiro culto a Deus. Pegue sua Bíblia e venha comigo nessa profunda exposição reformada. Muitos cristãos não percebem que substituíram a fé bíblica por uma fé emocional e sensacionalista. Eles não vão à igreja para adorar a Deus, mas para ouvir um profeta revelar algo sobre sua vida, ver milagres ou prestigiar uma personalidade famosa. A palavra de Deus condena essa mentalidade. Nos dias de Jesus, as pessoas não queriam ouvir a verdade, mas apenas ver sinais e maravilhas. E Jesus repreendeu essa atitude, dizendo lá em Mateus 12:39, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Muitos hoje são exatamente como os judeus daquela época. Não querem ouvir a palavra, querem experiências emocionais, não querem culto ao Senhor, querem profetadas personalizadas, não buscam santificação e temor, buscam revelação sobre emprego, casamento, dinheiro. Essa busca por sinais não vem da fé verdadeira, mas da incredulidade. Em João 4, versículo 48, diz o seguinte: Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, se sua fé depende de revelações, campanhas e pregadores famosos, então ela não é a fé verdadeira. A Bíblia ensina claramente como deve ser o culto cristão. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Deus exige um culto racional fundamentado na palavra, na oração, na comunhão dos santos e na adoração verdadeira. Mas muitos transformam o culto em entretenimento. Nos cultos regulares há pouca gente, mas quando um profeta famoso aparece, o templo fica lotado. Por quê? Porque muitos não estão interessados em Deus, mas no espetáculo. Essa atitude é condenada por Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. A verdadeira igreja não vive de shows, mas da palavra de Deus. Outro problema grave é que muitos desses profetas são falsos, mercenários e exploradores da fé. Mas Jesus alertou sobre isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Muitos hoje correm atrás de falsos profetas que fazem revelações genéricas e manipulam as emoções das pessoas. Isso é perigoso. A Bíblia ensina que Deus já nos deu sua revelação completa nas Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16.
Ou seja, a Bíblia é suficiente. Não precisamos de novas revelações. Muitos que buscam profetas querem apenas respostas fáceis, soluções rápidas e um atalho para seus problemas. A Bíblia ensina que devemos confiar na soberania de Deus e não em profetadas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O que a igreja deve fazer então a respeito? Bem, diante desse cenário, como igreja devemos ensinar o povo a valorizar a palavra de Deus e não o sensacionalismo. Alertar sobre os falsos profetas e a idolatria a pregadores famosos. Promover cultos centrados em Cristo e não em homens. Desafiar os cristãos a serem fiéis na igreja mesmo quando não há celebridades presentes. E mostrar que o verdadeiro culto não é um evento especial, mas um compromisso diário com Deus. A verdadeira igreja não é guiada por emoções e revelações humanas, mas pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Conclusão: o culto deve ser para Deus e não para homem. A verdadeira adoração não está no evento, no profeta ou no cantor famoso, mas na fidelidade diária a Deus. Se você só vai à igreja quando há algo especial, talvez seu coração esteja mais voltado para o espetáculo do que para Deus. A igreja precisa voltar à simplicidade da adoração verdadeira, centrada em Cristo, na palavra e na comunhão dos santos. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Que Deus nos livre do culto vazio e nos traga de volta a verdadeira adoração. Se essa exposição bíblica te edificou, compartilhe, comente, se inscreva no canal.